Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, sabe? Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião ao vivo e em cores para você mais uma vez. Com muita satisfação que a gente volta aqui a estar na sua companhia, não é? Levando informações. E hoje a gente vai falar aqui com o vereador. Já está a postos mais uma vez aqui conosco, Marcrian Santos. Agora está no MDB, o vereador que tem aí esse espaço. A gente vai bater um papo sobre, evidentemente, as proposituras dele, a atuação parlamentar dele e tudo que está ali circundando o nosso parlamento municipal, aqui da capital de Mato Grosso. Então, Marcrian Santos está aqui. Eu até agradeço porque eu o convidei hoje e ele cancelou um compromisso. Fico lisonjeado com isso porque ele entendeu não a importância de estar comigo nem com o Lorenberg, mas sim a importância de estar falando com você que está assistindo ao programa, que lá na ponta é o eleitor e que também, antes de ser eleitor, é o cidadão cuiabano, não é? Que precisa saber o que os seus representantes têm feito e têm a dizer. A propósito, se você tem alguma pergunta, alguma sugestão aí, alguma coisa para especular aqui para o glorioso Marcrian Santos, 99932-2529. Esse é o WhatsApp do programa Opinião, ok? Meu amigo, professor Lorenberg Alves, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Não tem abraço especial para ninguém hoje? Eu esqueci o nome, por isso que eu não vou lembrar. Está parecendo Amanhã eu lembro. Atenção a você que a quem o professor Lorenberg prometeu um abraço hoje, viu? Ele é tão seu amigo, mas tão seu amigo, que esqueceu o seu nome. Não, estou brincando, não é questão de amizade, não, é questão de consideração. Eu também esqueço muito, porque é muita coisa, né? E a gente acaba esquecendo. Mas amanhã ele fala e aí eu explico direitinho. Falar nisso, mandar um abraço para o Manuel Santos, que é do CPA1, lá perto do bairro onde eu moro. Eu moro no Morado Ouro, aí encontrei com o Manuel Santos, estava com a dona Elzira, ela é esposa, foi uma compra lá no mercado. Falou, ele que veio falar comigo e tal, eu estava procurando lá um negócio. Aí ele veio, cumprimentou, pediu para mandar um abraço para ele, Manuel e a Elvira. Tem um bocado de filho lá que eu esqueci os nomes dos filhos, tá vendo? Eu não anotei também. Tem uns 4 filhos, parece. Mas obrigado pelo carinho de vocês aí do CPA, da região da Grande CPA. Marcrian Santos, muito obrigado por ter vindo ao programa, por ter aceito ao convite, que nem eu falei, assim meio que a queima-roupa, né, de supetão. E o Marcrian, ele teve na gestão passada como secretário de habitação, salvo engano, essa habitação, né? Teve um trabalho importante, inclusive, lá, não é? E era vereador licenciado e assumiu lá. E depois saiu para disputar a reeleição, conseguiu êxito e agora está no cargo de vereador, cumprindo lá o seu mandato. Eu vou perguntar sobre o seguinte: amanhã nós teremos aqui Não vou esquecer não, né, Paulo? Acabou de falar aqui do Critiquinho Lorenberg. Amanhã a gloriosa Michele vai estar conosco aqui, a secretária de Habitação de Cuiabá. Michele Dreyer, coisa assim. E vamos conversar sobre isso. Lá, o que foi possível, entrega de título, o que foi possível realizar e que se deixou encaminhado, inclusive, para a próxima gestão, que seria a gestão agora já sob o prefeito Abílio. Vamos fazer uma retrospectiva dessa sua passagem pela habitação de Cuiabá. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Cumprimentar o Lorenberg, o nosso amigo Paulo. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui para falar um pouco com a população de Cuiabá, de Mato Grosso, prestar conta, né, do nosso mandato e agradecer, uma alegria muito grande quando nós somos convidados para estar falando com a população cuiabana, que é a qual é por ela que nós estamos ali na Câmara e é por ela que nós trabalhamos e devemos
né, da satisfação do nosso mandato. Na habitação, eu fiquei 1 ano e 3 meses, e durante o período que nós ficamos na habitação, a gente fez um trabalho ali que eu acredito que durante os 7 anos anteriores não tinha acontecido o trabalho que a gente realizou ali. Através de uma parceria do Intermate, né, do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça, com o consórcio da Baixada Cuiabana, a gente conseguiu entrar aí, através da empresa GeoGiz, a gente autorizar e entrar através da REURB em quase 50 bairros em Cuiabá. Então, durante o período que eu fiquei ali, nós visitamos quase 50 bairros, aprovamos projeto, assinando, dando anuência para a GeoGiz, através desse convênio com esse segmento que eu falei, onde proporcionou a entrega aí de milhares de títulos, né, que já foram entregues, entregou um pouco quando eu estava lá, e posterior à nossa saída, o Estado continuou entregando através, aí junto com o município, com o prefeito Abílio, junto com o Tribunal de Justiça, junto com a Assembleia, né, está sendo entregue. Por exemplo, o Alvorada e o Santa Isabel são dos bairros históricos e antigos da nossa capital, que a população estava lá há quantos anos aguardando a regularização fundiária. Então, quando eu assumi como secretário, uma das missões foi resolver o problema do Dom Aquino, Santa Isabel, Alvorada, né, o São Francisco, o antigo quebra-pote, com 88 anos, Passaredo. Então, nós passamos por diversos bairros de Cuiabá, chegando a quase 50 bairros. Então, nós deixamos isso aí já tudo encaminhado, com os projetos aprovados, a guia nós aprovamos, tanto que quando eu estava lá ainda, a gente chegou a entregar um pouco de título na guia, aqui no Alvorada, Nova Esperança 2, no Cochipó, e vários lugares foram entregues, e agora na gestão do prefeito Abílio, a secretária Michele está dando continuidade a esse trabalho que já vinha sendo feito. As casas, quando eu estive lá na secretaria, eu fui 2 vezes a Brasília, e através dessas 2 vezes que eu estive em Brasília, eu tenho que ser justo, né, através do deputado Emanuelzinho, juntamente com o ministro da cidade, o Jader, que conseguimos ali, que foi conseguido 700 casas para Cuiabá, onde ficou 692, lá foi para construir 192 ali no Tijucal e 500 no Comodoro. Tudo na região sul. Quando eu saí de lá, nós deixamos tudo documentado, publicado, com a Caixa Econômica, as anuências, as empresas que participaram dessas licitações para a construção dessas casas, ficou tudo aprovado. Então, hoje, as casas estão sendo construídas. Qual que é o papel hoje da prefeitura, que já até divulgou, é fazer o cadastramento das famílias vulneráveis que tem hoje em Cuiabá. Hoje, Cuiabá tem aproximadamente 50 mil famílias que não tem um teto para morar. Então, eu acredito que o cadastro, aí a disputa vai ser muito grande, né, onde a secretaria, juntamente com a Caixa Econômica, vai fazer os cruzamentos de dados, e as pessoas que ganham até R$ 2.800 poderão se inscrever para buscar aí um teto para morar. Ok. Você está dizendo então que não vou chamar de pai, mas assim, aquele que fez com que acontecesse essa aquisição das casas, a vinda, né, ou a construção de 700 casas aqui em Cuiabá, foi o deputado Emanuelzinho. Sim, foi um sim. trabalho parlamentar isolado dele, contou com o ministro, o Jader Barbalho. Isso.
Isso aí eu estive lá junto, a gente Ok. tem Não, que só para deixar justiça, né? fazer justiça, deixar claro aqui o que realmente tem que falar, não é? Aliás, Emanuelzinho, Aí eu o não município- entendo, deixa eu só dar um Ah, tá. recado para o Emanuelzinho. Emanuelzinho, eu falo com você no Zap, isso é tudo de boa. No Zap eu vou, eu faço, é só marcar, aí eu marco, aí não responde, na hora de confirmar, não responde, para a gente sacramentar, para eu anunciar aqui a sua vinda aqui, para falarmos coisas como essa, por exemplo. Quem está assistindo ao programa Opinião pode não saber, ou não sabia, até o glorioso Macrian falar das casas. Por que não falar isso para o grande público? Não é se é uma... Vamos falar, vamos conversar, mas não vamos fazer polêmica de bater em fulano, de afagar Beltrano. Prestação de conta. Chegou, falou, que nem o glorioso está falando aqui. Mas pode continuar aí, Macrian. E essas casas, é importante falar que a prefeitura tem a contrapartida dela, né? Na construção dessas casas, a contrapartida que eu falo, pavimentação, água, A infraestrutura. luz, a infraestrutura. A prefeitura tem a contrapartida, do qual o prefeito Abílio está trabalhando muito bem para que isso aí possa ser entregue para a população. Agora, uma das coisas que eu quero deixar aqui, alertar a população de Cuiabá, que desde quando eu estava na secretaria, como secretário que eu vinha falando, todas as vezes que a prefeitura ou o Estado, eles vão cadastrar as famílias de baixa renda para fazer o sorteio de entrega, sorteio de casas populares para as pessoas menos favorecidas. Existem pessoas oportunistas que tentam vender vantagem. Eu já ouvi várias vezes, Macrian, me ofereceram, falaram que se eu der R$500, R$1.000, a pessoa facilita. Eu quero deixar bem claro aqui, se tiver qualquer pessoa que te falar para você que vai facilitar, que vai te ajudar, é golpe. A prefeitura não manda link, a prefeitura não vai mandar nada para você, se não for através do próprio sistema que a Secretaria de Habitação vai abrir para você, para se inscrever, ou presencial, Ok. ou se inscrever através do site que a Secretaria vai abrir. Vamos continuar falando sobre isso, inclusive, e isso que o Macrian falou é muito importante. Muita gente Muito tá de importante. Ó, o golpe está aí, cai quem quer. Ah, eu tenho um sonho em casa própria, mas aí eu conheço fulano que ele tem todos os caminhos lá. Mentira, mentira. Você vai, não faz isso não. Faz o negócio certinho, legal, porque aí as coisas transcorrem, garra com Deus, que aí vai chegar a sua vez, não é? Ah, Paulo, mas são só 700 para 50 mil de demanda. Calma, tudo está no seu tempo. As coisas vão acontecer, não se resolve tudo no instalo. Quanto tempo não se constrói em tantas casas assim? Faz tempo, né? Então vamos devagarinho, de forma legal, que as coisas vão funcionar. Professor, Paulo, deixa eu só passar para o Lorenberg fazer a primeira parte. Depois esticar mais um pouquinho nessa Não, questão vamos do déficit ir. habitacional. Vamos falar Você pode já. perguntar, Vou. Aliás, deve estar 50 mil. A gente vai falar muito sobre isso, inclusive. O programa está começando. Vou chamar o Lorenberg aqui para participar. Vereador, antes de mais nada, registrar sempre a nossa alegria de tê-lo aqui. Eu me lembro, quando o senhor estava na secretaria, o senhor nos visitou. Sim. E nós tivemos um longo papo. Sim. E eu vou voltar a um desses itens que nós tocamos lá e que o senhor tocou agora, que é exatamente a questão da regularização fundiária. Sim. Porque eu quero provocar mesmo, o senhor, provocar no bom sentido. Sim. Cuiabá cresceu bastante e cresceu de forma totalmente desorganizada, desorientada, forma de louco. De forma desorganizada mesmo. O plano piloto que tinha, não se tem mais e não se observa mais isso. Em razão disso, vereador, e aí a minha primeira provocação, em razão disso, você tem as pessoas que se acomodam em determinado lugar, constroem ali uma casinha, mas não tem o título dessa casinha. Isso se deu na região do Planalto também, muitos. Eu não sei se a região do Planalto toda já tem os seus títulos, cada família, não sei se já tem. 1º de março. 1º de março, e aí vai somando esses bairros todos.
E eu pergunto ao senhor, quando o senhor saiu de lá da secretaria, quantas famílias ou quantos bairros ainda tinham pendentes a questão da regularização fundiária? Lorenberg, quando eu saí de lá, o que acontece? Cuiabá hoje tem vários bairros que é competência do Intermate. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu lá para o Parque Cuiabá, que eu tinha vontade de regularizar lá, né? Mas é Intermate. Todo o grande CPA, onde já foi regularizado uma parte, é Intermate. Aí você vai para outra área. Na Cuiabá hoje, depois que a gente passou por quase 50 bairros, por parte do município, já não tem muita coisa para concluir. O que cresceu muito em Cuiabá foi as ocupações, né? As ocupações que cresceu muito, Cuiabá cresceu muito de forma desorganizada, cresceu muito dessa forma aí, desorganizada. Por quê? Por falta de uma política de habitacional. Então, hoje quantos anos que Cuiabá, na época do Emanuel, que foi entregue, casas que foi construídas no governo da Dilma, né? As últimas casas que foi construída, Nico Baracate 1, 2 e 3. Então, agora, no governo Abílio, vai entregar 692 casas. Quer dizer, o déficit hoje está muito grande. E a população vai crescendo, vai chegando mais gente de fora, os filhos vão casando, vão crescendo. E aí o que acontece? Aí junta o desemprego, quem está pagando aluguel, aí eles começam a ocupar as áreas ociosas no perímetro urbano que existe. Então hoje, Cuiabá tem mais de 50 áreas ocupadas, né? Ocupadas e consolidadas dentro de Cuiabá. Mas hoje Cuiabá não falta grandes coisas mais para regularizar por parte do município. Por parte do Estado não tem esse controle. Mas por parte do município não tem grandes coisas mais para regularizar. Eu acredito que deve ter aí uns 30, 40 bairros, se tiver por parte do município, para que o prefeito consiga regularizar. Agora, o governo, ele pode dar anuência para o município regularizar. Porque eu acredito que o certo, dentro do perímetro urbano, a regularização, ela tem que ser do município, né, para regularizar. Então agora o governo e o prefeito, ambos trabalham junto, então eu não vejo que vai ter dificuldade mais por Intermate dar anuência, fazer doação de área. Por exemplo, eu estou com um problema lá no Silvanópolis, no Paraisópolis, uma área ocupada há 30 anos. Nós levamos a luz para lá. Até o deputado Júlio Campos nos ajudou. Só que lá não tem água. E a água lá e a área do Intermate. E o Ministério Público não quer deixar colocar água, porque é uma área de degradação ambiental, etc. Só que o que acontece? Nós agora estamos pedindo, eu mais o deputado Júlio Campos, que o governo faça a doação da área para o município, para que o prefeito Abílio consiga não só autorizar a implantação da rede de água, quanto a regularização daquele local também. Durante o ano de 2024, Lorenberg, eu consegui aprovar junto à Energisa mais de 20 projetos para levar de iluminação pública para vários bairros de Cuiabá. Eu não sei se você se lembra do bairro, eu vou citar um aqui, o bairro Jonas Pinheiro 3, que lá o pessoal entrou nas casas, na época, não tinha água, não tinha luz, um lugar isolado, não podia nem fazer patrulhamento nem nada. Esse é aquele lá perto da Vantuil de Freitas, lá? Isso. Eu, enquanto secretário de Habitação, conseguimos a regularização daquilo lá. Hoje o pessoal está tranquilo, vai receber a documentação, deixei tudo encaminhado, foi feito um acordo com a empresa, com a Lume, no MP, no Ministério das Cidades, onde também o Emanuelzinho teve ali o apoio dele para que resolvesse essa situação. Então, as 400 famílias ficou ali tranquila, nós levamos luz através do projeto de lei de minha autoria, a Lei 6.213, levamos água e agora vamos levar
o prefeito autorizou a linha de ônibus e os braços de iluminação pública que já vai colocar ali no começo do mês. E então, Cuiabá tem mais de 20 bairros que não tinha iluminação, que é o mínimo de conforto que cada um tem que ter, que hoje tem através de um projeto de lei de nossa autoria. E não é só conforto também, é segurança. Né? Dá um baita de um ar de segurança, né? Porque onde tem iluminação, os malas não vão, não é? São que nem ratos. Eles vão só para você ver que quando eu procurar... falava, interrompendo o senhor, sobre a importância da iluminação pública legalizada, quando você tem esses bairros aí que você está na clandestinidade da gambiarra, a coisa mais fácil para dar um curto e pegar fogo numa casa. Fora esse perigo também. Igual aconteceu no contorno leste, que uma criança veio a óbito, né? Perigo, né? Olha só, vou para o intervalo comercial, mas é coisa bem breve, a gente retoma já o bate-papo aqui com, interessantíssimo bate-papo aqui com o glorioso Macrian Santos, um instante só. De volta aqui com o programa Opinião eu estou olhando aqui porque você pode mandar pergunta aqui para o entrevistado desta noite, que é o vereador Macrian Santos, 99932-2529. WhatsApp, só texto, viu? Manda áudio que a gente não vai poder colocar no ar. Só texto, muito menos vídeo. Textozinho, curto, mais conciso possível para a gente otimizar aqui o nosso tempo, o nosso horário. GD, Paulo, o que é GD? É o Gazeta Digital. Experimente aí, você que nunca entrou, www.gazetadigital.com.br. Tem muita informação preciosa. Olha, por exemplo, o erro reconhecido pelo governador Mauro Mendes do União Brasil quanto às obras do Portão do Inferno, lá no Portão do Inferno, em Chapada dos Guimarães, gerou forte reação entre os deputados estaduais e acentuou o clima de tensão lá diante do projeto que deveria solucionar o problema de deslizamentos no paredão. O presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi, do PSB, foi direto ao assunto e ele disse o seguinte: o Max Russi, ele comentou a situação após deixar aí uma reunião a portas fechadas com o governador Mauro Mendes, também outros parlamentares que tiveram nessa reunião lá no Palácio Paiaguás. A reunião aconteceu hoje, dia 25. O Max disse: o cuiabano gosta de ir à Chapada, tem eventos importantes no município de Chapada, e a gente fica triste de saber que essa obra e o encaminhamento não está muito próximo de acontecer. O governo errou, os técnicos erraram, a forma que foi. Nós esperamos uma solução de forma rápida. Não podemos demorar mais, fecha aspas, disse o Max Russi. Então, dá um clique aí que tem mais detalhes sobre essa notícia. Tem uma outra também aí que o presidente estadual do Partido Liberal em Mato Grosso, o Ananias Filho, ele afirmou: a orientação aos filiados é votar contra o projeto de lei complementar o PLP que amplia de 513 para 531 o número de cadeiras na Câmara dos Deputados. A expectativa é que o Senado paute a matéria nesta quarta-feira, dia 25. Hoje ainda tem que ver como é que está, se já não está votando, né? Porque eles estão indo até tarde lá no parlamento. Então, e de acordo com Ananias, o aumento de deputados reflete diretamente no endividamento
público e também no bolso do contribuinte. Por isso, o PL determinou que, sob nenhuma hipótese, será permitida a votação favorável do projeto. Aspas. Eu manteria como está a distribuição de deputados. Está bem definido nos 24 estados. Nossa decisão é clara, não vamos compactuar com o crescimento de vagas. Vamos lutar com o que tem aí. Somos contra o aumento desse custo ao cidadão. Isso é claro. E não vamos abrir mão da decisão, explicou o Ananias. Clica aí, ó, no GD, que tem mais detalhes sobre essa, que eu compactuo, inclusive, que sou contra aumentar o número de deputados, mas dá um clique aí que tem mais detalhes aí, posicionamentos aí de outros parlamentares, enfim. www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, essa questão do portão do inferno, o governo admitiu, foi humilde pelo menos saber, ó, erramos e tal, o tempo passou, mas não seria, o Marx falando aqui, nós erramos, não, o governo errou, fulano errou, mas não fez meia-culpa, que a Assembleia também poderia ter errado. Não vou falar que errou, porque eu não posso afirmar isso, né? Embora eu possa opinar, mas não faltou um pouco de Assembleia Legislativa também nesse contexto? Exemplifico. A MT aqui, que passa daqui, sai aqui da Ponte de Ferro, qual que é o nome dela? MT 28? 028, coisa assim. 28, 030, não sei. Alguma coisa assim. 030, né? Nossa, que sai aqui, via Portão do Inferno, que seria um caminho encurtado, né, e que ajudaria bastante ali. Não seria um momento de, já que está, repensar nessa via como alternativa, até para diminuir o tráfego ali na região do Portão do Inferno? Paulo e amigo telespectador, eu farei 3 observações muito rapidamente. A primeira observação, eu me lembro com muita clareza que nós aqui na bancada recebemos o prefeito de Chapada e, na oportunidade, estava começando o fechamento daquela área. Ele reclamou e reclamou muito. Por que ele reclamou? O não fluxo de pessoas para Chapada e não entrada de material, de mercadorias em Chapada, enfraquece o comércio e enfraquece o próprio município, porque o município sobrevive exatamente do comércio. Esse é um ponto que me chama muito a atenção. A segunda observação, veja, quando nós falávamos aqui a respeito disso, nós ficamos sabendo, inclusive o prefeito nos falou isso, com toda a clareza do mundo, que havia um acordo entre o governo estadual e o governo federal, dando carta branca para o governo agir. Uma espécie de TAC, né? Exatamente, o governo poderia agir sem necessidade de uma autorização do governo federal. Ora, amigos, o governo do estado pecou 2 vezes, pecou duplamente, quando deixou passar aquela autorização prévia que tinha e depois encerrou, e quando resolveu vir a mexer ali, precisava da autorização, claro e evidente. Mas não é questão de burocracia não, amigos. É questão de falta de vontade política. É uma frase que eu não gosto de usar. Não gosto porque ela não explica nada. Faltou planejamento por parte do governo do estado em tocar e mexer com aquela obra. Mas também faltou a fiscalização da Assembleia Legislativa. Eu não tenho medo de dizer, vamos abrir o livro da Constituição do Estado no artigo 26, que obriga os parlamentares e a Assembleia Legislativa a fiscalizar, acompanhar, para e passo, as ações do governo estadual. Okay. Ficou depois de um ano, o governo do estado vem confessar que errou, amigos, um ano depois, não é mais tempo para confessar que errou. Deveria confessar lá atrás.
E a Assembleia Legislativa, ao invés de puxar a orelha do governo, deveria puxar a própria orelha, porque o artigo 26 é muito claro. Obriga os parlamentares, a Assembleia Legislativa, a fiscalizar todas as ações do governo do Estado. E não fez. Pois é, então o Max tinha que ter dito, o governo errou, fulano errou, nós erramos, é humilde. O governo foi humilde, o governador foi humilde, reconheceu e tal, não acho que houve falta de vontade política, acho que demorou muito para decidir e decidiu errado. Reconheceu agora, perda de tempo, agora tentar recuperar isso aí. E você não pergunta, eu tenho 3 pontos para responder. Você que você ia falar da rodovia que eu falei como alternativa ali, você não falou. Nós chegamos a conversar com parlamentares, inclusive, para discutir essa Nininho rodovia. Veio aqui. O Nininho veio aqui, o Nininho conhece como ninguém Ele dentro do mostrou, parlamento. para a gente aqui como é que é o Conversou desenho. tudo isso. Faltou. Olha, amigos, vamos ser honesto e justo. O governo do Estado de Mato Grosso atualmente não tem diálogo com o conjunto da sociedade. É isso que faltou. A universidade está aqui, amigos, tem geólogos fantásticos dentro da Universidade Federal. Não conversou com essas pessoas, por quê? Esse é o problema. Ok, olha só, vamos seguir aqui com o nosso programa Opinião, que hoje recebe o Marquian Santos, vereador do MDB aqui. Eu tenho uma pergunta que chegou aqui, vereador, eu queria aproveitar antes de dar pergunta ao telespectador, aproveitar essa fala do Ananias quanto ao número de parlamentares lá no Congresso, eu quero puxar aqui para Cuiabá, mas não quanto ao número de parlamentares. Uma mudança que um colega seu está propondo, não sei, eu lembro o nome dele, quem foi que está propondo lá, acabar com as férias, o recesso parlamentar. Vereador Nadaf. Nadaf. E parece que eu estou achando que você não é muito a favor dessa proposta do Nadaf, que você se explicasse, por favor. Primeiramente, eu quero aqui também mandar um abraço para todos os telespectadores, nossos eleitores, a minha esposa que está nos acompanhando, nossa Qual que é o família. nome dela, afinal de Níris. Hã? Níris. Ô Míris. Níris. Líris, com L? Mi, com M de Maria. N. Níris, de navio. Ô Níris. Isso. Ô Níris, obrigado pelo carinho, viu? Eu sei que você está assistindo mais por causa do Macrian, mas continue assistindo nos outros dias também. Obrigado, querida, aí pela sua companhia, viu? Mas depois não. Meu amigo, eu respeito o posicionamento do companheiro Nadaf, né? Um companheiro de 6 mandatos ali naquela casa. Eu respeito, só que o que ele está querendo acabar não é com as férias dos vereadores. O vereador não tem férias nesse recesso. Se nós falássemos assim, ó, nós vamos ficar de férias 15 dias em julho. Esse recesso é para um trabalho interno da casa, a casa continua trabalhando da mesma forma e o vereador ele não para. Eu não paro no final de ano, não paro em recesso, para mim não tem recesso, a não ser se você viaja, sai fora de Cuiabá. Mas aqui em Cuiabá não tem como, porque o vereador é a autoridade mais próxima que o eleitor tem. Né? Ainda mais a gente que mora em bairros, aí igual eu moro no Pedregal, e as pessoas têm acesso, casa aberta, o povo tem acesso, então, na onde que nos chamam, nós estamos. O vereador tem que estar no meio do povo. Então, eu não concordo com esse projeto do nobre vereador Nadaf, porque isso aí é uma lei que ela tem em todas as câmaras do país, em todas as câmaras do Brasil, Assembleia, Congresso Federal, tudo tem. Então, ele quer fazer algo que é contrário à legislação brasileira. Não tem nenhuma Câmara que restringiu o recesso que eu conheço. Assembleia, Câmara Federal, Senado. Então, eu vejo isso aí um projeto mais populista. Não vejo que esse projeto aí do nobre companheiro, que é meu amigo, que ele venha ter êxito ali na Câmara com esse projeto, não. Isso porque é seu amigo, chamando de populista, hein? Isso é porque é seu amigo, Macrian, falando que o projeto do rapaz é populista aí. Não tem...
Não tem sentido. Eu botando lenha na fogueira aqui. Não, ô Nadaf, é isso, tem que discutir bastante lá entre os seus colegas lá. Eu acho que tem que haver, quanto mais trabalho, melhor, não é? Se for para aprovar um projeto, para acabar, não é, com recesso, enfim, assim, mas para manter do mesmo jeito, sem que isso agregue valor, que isso traga alguma vantagem. Agora, se for para economicidade e que não afete a produtividade, eu tenho meu apoio, né? Qual que é a vantagem que esse projeto traz para a sociedade ou em termos de custo? A casa continua trabalhando da mesma forma, ninguém vai parar na casa. Os vereadores, eles não estão de férias, eles estão ali de recesso parlamentar por 14 dias que não vai ter sessão. Mas tem uns que viajam, Mas com exceção de alguns, mas a maioria dos parlamentares continuam na cidade trabalhando normalmente. A única diferença é que não vai ter sessão durante 15 dias, mas a casa está operacionalizando da mesma forma. Ok. Professor Lorenberg. Vereador, eu vou aproveitar exatamente a deixa, já que o senhor tocou na questão da Câmara, e o senhor é um veterano dentro da Câmara. Eu tenho passeado pela cidade, eu gosto de caminhar. E ao caminhar, encontra pessoas e as pessoas vão falando. Eu falo menos do que eu ouço mais. E ao ouvir, as pessoas com quem eu tenho conversado na periferia têm a mesma sensação, a mesma ideia e o mesmo conceito que tiveram lá na legislatura passada, na legislatura atrasada, com relação à Câmara de Vereadores. E aí eu pergunto ao senhor, é claro que a legislatura está mal começando ainda, nós ainda estamos no começo da legislatura. É possível, vereador, o senhor fazer um balanço sobre a legislatura atual com relação à legislatura passada ou à legislatura atrasada? Mas vai ter que fazer 1 minuto e meio para responder isso aí. Lorenberg, o que acontece? Não é muito fácil fazer esse balanço, uma vez que se você pegar 2 legislaturas anteriores, há mudança de 40%, 50% dos parlamentares. Né? Então, o que acontece? Vamos falar da passada para a atual. Nós tivemos uma mudança grande de novos companheiros na Câmara, de novos vereadores. E mudamos também o Executivo. Então, quando você muda o Executivo, a forma que a saúde financeira do município está, do Executivo, e com os novos vereadores, você começa com um trabalho tímido, até porque não tem condições. Para que o vereador possa fazer um bom trabalho, o município tem que estar com a saúde boa financeiramente. Se a prefeitura não estiver bem financeiramente, porque o que é o papel do vereador hoje? É legislar, fiscalizar e aprovar leis. Mas o que a população cobra hoje, e é o que mais eu faço, é apresentar serviço lá na ponta. Então, hoje, você tem que mostrar trabalho lá na ponta. Levar água, levar luz, levar asfalto, levar creche, levar ônibus, posto de saúde, centro comunitário. É você levar benefício que vem atender o desejo e a necessidade da população. Então, hoje nós estamos iniciando. O prefeito Abílio, ele pegou a cidade, todo mundo sabia como que o município estava, passando por dificuldade financeira. Ele pegou, está consertando aí o caixa da prefeitura para começar os trabalhos a avançar. Que já iniciaram os trabalhos a avançar. Mas eu me considero, por exemplo, dentro do trabalho que eu faço, né, eu não posso aqui criticar nenhum parlamentar, que todos têm o desejo de trabalhar. Mas eu faço um trabalho em Cuiabá, mais na periferia de Cuiabá, nos bairros de baixa renda, tentando resolver os problemas das pessoas menos favorecidas. Perfeito. Não sei se consegui responder parte aí da sua pergunta. Lorenberg é meio chato, e quando o cara não responde assim, ele fica grilado para burro, enquanto ele não responde, daqui a pouquinho ele vai falar assim, não vou perguntar agora, você respondeu, Lorenberg? Tá bom. Tá vendo? Não, eu conheço o Lorenberg, ele fala que tá bom só para não ter que incumpridar a conversa, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas é coisa breve, a gente retoma, inclusive com as participações aqui, com as perguntas dos telespectadores via WhatsApp. Enquanto isso, vai mandando a sua aí, 99932-2529. A gente volta já já.
Pois bem, cá estamos de volta com o programa. O Macriano, deixa eu dar esse vidinho. O Macriano estava. Quero mandar um abraço muito carinhoso pro Gael, que é o. Netinho. Eu não vou mostrar, porque o Gael é o netinho do. Quanto tempo que ele de vida? 1 ano e. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. O Gael, não tem como colocar no ar, mas ele mandou aqui pro. Que está assistindo lá. Ó. O molequinho tá lá que não pisca, rapaz. É o primeiro netinho, primeiro e único. E a mãe coruja, qual que é a mãe, na mãe dele? A sua nora, a mãe do Gael, qual que é o nome? A Luana. A Luana tá lá botando e filmou, não é? Luana. Gael, um beijo para você, um abraço para todo mundo aí, na dona Níris e também a Luana, todo mundo está acompanhando aqui o vovô Macriano, acompanhando também aqui na nossa programação, no programa Opinião. Importante isso, né? Família é tudo. Olha, falar em ser tudo, o Opinião tem agora o espaço para os telespectadores que mandaram perguntas, não é? Primeiro, queria só que se fosse bem rápido aqui na resposta também, né? Fui falar do Gael, aí a gente acabou, né, Gael? Tomou tempo. Mentira, é a gente que está enrolando mesmo aqui. Vereador, no São Francisco, que tem 89 anos, na sua gestão foi iniciado o processo de regularização. Estava tudo pronto para entregar os 800 títulos em dezembro. Já se passaram 6 meses. Por que não foi entregue até agora? Professor Ditinho Santana, lá do bairro São Francisco. Responde, por favor, bem breve. Mandar um abraço aí para o professor Ditinho, todo o pessoal do São Francisco, né, que está nos acompanhando, é uma alegria muito grande. Nós deixamos tudo entregue. A empresa GeoGiz... Tudo entregue não, tudo pronto para entregar. Desculpa, tudo pronto para ser entregue, mas através de um processamento que a empresa GeoGiz tinha que fazer com o cartório. Aprovação do partido urbanístico na prefeitura, depois o parcelamento do solo, o parcelamento ali no cartório para ser entregue. Eu acredito, Ditinho, que o mais breve possível, eu vou até entrar em contato com a GeoGiz essa semana para pegar uma relação dos bairros que nós deixamos lá com eles encaminhado para ver a projeção de quando que é a programação para ser entregue. Boa noite, sou o Jusenir do Silvanópolis. Eu queria saber do vereador Macriano sobre a iluminação pública aqui do Silvanópolis. Não vão colocar... Aí, vereador, você tem que também dar resposta para esse povo aí. Sim. Você falou agora há pouco que trabalha com essa questão das ações propriamente. Ó, Silvanópolis precisa da iluminação. Lá no bairro São Francisco precisa que você pegue no pé do povo para entregar. Não, o Silvanópolis e o Paraisópolis está na programação para receber os braços de iluminação pública pela Prefeitura de Cuiabá. Já conversamos com o prefeito já deu ok. Então a gente só está aguardando aí, acredito eu, a chegada desse material para que eles possam receber. Porque a implantação da rede de energia nos 2 bairros que ficaram aí há mais de 20 anos sem luz, nós conseguimos levar para lá, graças a Deus, o ano passado. Eu agradeço aí a pergunta. Mandar um beijo para Berenice, que está também acompanhando, só que ela não mandou, não. Ela foi aqui pelo grupo do Opinião. Berenice, ela é da Ivana, ela é tia da Ivana. Ela chama de tia, mas ela chama de mãe, mas é tia. Então, obrigado a você, Ivana, e também a Berenice aí. O Luiz Carlos do Planalto, do bairro Planalto, obrigado a você também aí. A Cris Laine, que também está acompanhando o programa Opinião, lá no CPA 3, meu bairro da minha mãe, aliás. Professor Lorenberg, por favor. Não tem mais telespectadores, não? Ô, rapaz, se tiver, a gente vai procurar. Enquanto eu procuro, você vai fazendo sua pergunta aí. Vereador, veja, o senhor está no MDB hoje. O MDB está trabalhando a candidatura da deputada Janaína Riva, pelo menos uma parte desse MDB, para o Senado. E no ano que vem nós temos eleições gerais. O senhor, como MDBista, como filiado do partido, pretende, de fato, trabalhar para eleger o maior número de MDBistas
em 2026 ou ainda não? Sou aliado do Emanuelzinho, viu? E pelo que o senhor me disse aqui no intervalo, o Emanuelzinho está assistindo, ou ia assistir. Então, vê lá, hein? Não, sem dúvida, nós somos do MDB, estamos aguardando, eu sei que muitas coisas vão mudar, Lorenberg, né? Não só no MDB, quanto em outros partidos. A janela abre agora em março do ano que vem, né? Então vai ter muitas mudanças ainda, igual a Janaína, que hoje ela é pré-candidata a Senado ou a governo, né? Então, hoje o quadro de candidato a deputado estadual e federal, ele pode mudar muito até o começo do ano que vem. Mas a nossa intenção e o nosso trabalho, sem dúvida nenhuma, é para fortalecer o partido e eleger o máximo de pessoas aí do MDB. O senhor tem conversado com o Emanuelzinho. Eu ouvi uma história pela imprensa, nos bastidores, eu não conversei com o deputado, mas eu fiquei sabendo que ele provavelmente deverá sair do MDB e ir para o PSD, por exemplo. Essa história é verdadeira? O senhor que é mais amigo dele do que eu? Para mim, ele nunca me disse isso. Eu fiquei sabendo dessa notícia pela imprensa, né, que ele e o pai dele vai deixar o MDB e vai migrar para o PSD. Mas ele mesmo nunca falou para mim que vai deixar o MDB. Então, por isso que eu falo que há uma projeção de muitas mudanças para um arranjo, né, político, para uma facilidade para se reeleger em outras siglas. Isso aí é uma questão também de sobrevivência em muitas situações, né? A pessoa muda de uma sigla para outra por questão de sobrevivência, muitas das vezes. O João Maurício está aqui no grupo também falando que lá no bairro dele, pelo que eu entendi aqui, é Imperial, obviamente de Cuiabá, né? Falando que lá também tem algumas ruas, ele não falou quais, né? Estão precisando de iluminação. E concordando também que onde tem iluminação lá, é mais seguro, né? Sim. Obrigado, João Maurício, aí. Também um beijo para Eva, pequena Eva. Não é pequena, não. A Eva está participando com a gente aqui, não participando, ela mandou também aqui um oi no grupo. Obrigado que está assistindo ao programa Opinião no Bairro Quilombo. Vereador, quando você era secretário, eu queria que você falasse mais da questão habitacional, né? Você me disse, eu duvidei, no intervalo aqui, você vai falar, não, porque eu tenho umas ideias assim para resolver, para dar um up na questão habitacional aqui, já que o déficit é muito grande. Mas como fazer isso? E se você tem essa ideia, esse caminho das pedras, por que você não passa isso para a gloriosa Michele, que aliás amanhã vai estar conosco aqui? Então, eu estava falando com você aqui, o nosso companheiro Lorenberg, quando eu passei pela habitação, eu tive com o senador Jaime Campos, do qual eu me espelho muito na questão da luta para atender as famílias de baixa renda, na questão do lote social. Quando eu tive com ele, nós tivemos em busca de um recurso na ordem de 15 milhões de uma emenda para comprar uma área em Cuiabá para estar aí atendendo na faixa de 5 a 8 mil famílias. O maior exemplo, por exemplo, que a entrega do lote social, ela deu e dá certo, foi quando o Jaime, na época que ele foi governador, no Pedra 90. O governador, ele fez a entrega do lote, porque o que acontece muito hoje? Quem mora de aluguel e não tem condição de ter uma casa, e não tem casa pública para atender as demandas, o que acontece? Se ele mora de aluguel, o salário dele não dá para ele comprar um terreno. Mas se ele ganha o terreno numa contrapartida do município, né, aí para construir, devagarzinho ele faz 2 peças, 3 peças e entra para dentro e sai do aluguel. E hoje eu tenho buscado aí com o Jaime Campos, tenho conversado muito com ele, tanto que ele tem falado isso aí, né? Da entrega desses terrenos social, caso ele consiga, se ele chegar a ser governador novamente, ou mesmo se ele conseguir uma emenda, para que os deputados federal, né, os senadores, os próprios deputados estaduais poderiam fazer uma emenda de bancada para o governador compra a área.
compra área para entregar para esse pessoal. Eu só vou citar um exemplo rapidinho aqui. Em 2017, eu assumi um compromisso ali com a comunidade do Flor da Mata, chegando na Ponte de Ferro, de defender um povo que estava numa área ali. Eles entraram numa área de 53 hectares, totalizando 1.300 terrenos. Eu nunca fui a favor e nem sou de ninguém invadir nada. Só que quando eu cheguei lá, eu falei pro pessoal, se for para vocês brigar para querer tomar a área do proprietário, eu sou contra. Agora, se vocês querem meu apoio para trazer água, luz, transporte coletivo e a gente negociar com o dono para comprar, pode contar comigo. Eu consegui negociar através dos advogados que eu arrumei, nos autos. A associação comprou a área, o pessoal pagou em juízo e hoje todo mundo tem seu terreno lá, no Flor da Mata. Hoje já está pavimentado, ali do Dr. Fábio até a Ponte de Ferro, tem ônibus, tem água, tem luz que nós levamos para lá, tudo iluminado, com braço de iluminação pública, com 1.300 famílias morando, onde o terreno ficou por R$ 8.150, parcelado aí, 1 ano para o pessoal pagar. Então, quer dizer, tem a receita. O que está faltando é a vontade política das pessoas que falam, vamos fazer, igual o pessoal do Contorno Leste. Estão querendo tirar o pessoal do Contorno Leste. Eu sou contra tirar aquele povo de lá. Eu sou a favor de buscar uma negociação, os poderes constituídos com os proprietários, cadastrar aqueles moradores para que possa comprar aquela área e pagar em juízo para o dono. Porque se tirar ele de lá, os proprietários vão vender para outras pessoas. Já que vão vender e ele está lá dentro, então dá oportunidade para eles adquirir a área. Ali são quase 30 hectares de terra. Vende aquilo ali em hectare, porque não é urbano e não pode vender por lote. O pessoal compra, divide, deposita em juízo e paga, igual eu fiz no Flor da Mata. Eu já fiz no Flor da Mata, fiz no Dante de Oliveira, fiz em outros bairros de Cuiabá e deu certo. Ninguém ficou sem pagar. Ok. Aí, portanto, quando você fala eu fiz, você fala na condição de secretário, né? Não. Não na condição de secretário. Enquanto vereador, isso aí tá. foi 2000... Por indicação, por emenda, assim, né? Quando você fala eu fiz, eu estou entendendo assim. Quando eu falo assim, eu fiz, foi negociação nos autos. Eu arrumei os advogados, negociando entendi. nos autos, cadastrando a comunidade e o povo pagou em desburocratizar, juízo. tirou a burocracia da coisa. Tirou a burocracia. Ok. Né? Eu vou ter que encerrar o programa aqui, Macrian. Eu gostaria muito de continuar, rapaz, mas não tem tempo. O Dorileu não deixa a gente esticar nem 10 segundos a mais aqui. Eu quero agradecer de verdade aqui, primeiramente ao Gael, que está acompanhando a gente lá na casa dele, e a dona Níris também, e a Luana. E ao glorioso vovô Macrian, obrigado por ter vindo. Esse espaço continua a postos para bem informar. Eu agradeço a todos os telespectadores, que Deus continue nos abençoando, toda a população de Cuiabá, os nossos eleitores, os parentes, os amigos, né? Agradecer vocês pelo convite. E nós estamos sempre à disposição para estar trazendo aqui o que está dentro do nosso alcance e os trabalhos que a gente tem realizado pela população de Cuiabá. A qualquer momento nós estaremos de volta aqui, sendo convidados para estar passando para a população de Cuiabá o que fizemos, o que estamos fazendo e o que podemos fazer para o povo cuiabano. Ok. Amanhã, a propósito, a gente vai falar com a secretária, entrevistar aqui a secretária de Habitação, é Michele Dreyer, salvo engano, Dreyer. Vai estar conosco aqui amanhã falando sobre as políticas habitacionais da gestão Abílio Brunini. Professor Lorenberg. Até amanhã. Até amanhã, então. Se cuida, viu? Fica bem, fica com Deus também.